STJ 25 anos começa agora, repleto de belas imagens para mostrar. Vamos falar hoje sobre as exposições realizadas aqui no STJ. O Superior Tribunal de Justiça tem um espaço dedicado à cultura. São esculturas, quadros, desenhos cheios de encanto e fotografias que revelam identidades de uma cidade. O talento artístico tem muito valor aqui no tribunal. E tem gente que nem imagina o quanto toda essa criatividade pode ser valiosa no dia a dia da justiça. É sempre bom separar um minutinho que seja para decifrar histórias cheias de poesia. O contato com a arte, sem dúvida, que engrandece as pessoas, né? Você é artista? Sabe como expor seu trabalho aqui no STJ? Então assista, porque eu vou explicar como todos podem ter a oportunidade de mostrar o próprio talento. E o que acontece quando uma exposição termina? De certa forma, ela fica para sempre aqui no tribunal. Você vai saber o que acontece com algumas dessas peças agora. O STJ 25 anos está no ar. O Superior Tribunal de Justiça abre as portas para a arte praticamente desde que foi criado pela Constituição de 88. Tudo começou quando o Niemeyer, responsável pelo projeto do edifício do tribunal, propôs unir à obra dele criações artísticas diferentes que completariam as curvas históricas do arquiteto. Hoje, o próprio prédio do STJ já é um monumento, mas tem uma sala em especial aqui dentro do tribunal que é exclusiva para outras formas de arte. Temos o Espaço Cultural, um lugar que se transformou em exposição de criatividade. Pode ser escultura, pintura, desenho, não importa. O que se quer mostrar é cultura e o que se quer ver é talento. Os traços saem do zero e do silêncio. O papel em branco se transforma em carne e osso. Como se fosse uma peça que você atua sem ter ensaiado. Para o público é observar bem de pertinho desejos, pensamentos. Talvez dos espíritos, né, dos mortos-vivos, dos vivos-mortos e ao mesmo tempo, como diz ali, a faceta psicológica e espiritual da pessoa também. É descobrir. As facetas do ser humano, muito bonito. Pode ser o que ele quiser. Quem prestou o talento para dar sabor à admiração gosta dessa liberdade de decifrar. Acho que a obra tem que ser mais do que o artista consegue explicar sobre ela. Acho que tem que ser o que as pessoas verem. Então cada um vai ver uma coisa e é válido também. Os corpos entrelaçados sugerem a cor quente da mente humana, o peso que carregamos, a angústia retratada sem nome. Parece fácil quando a gente vê tudo bonito assim. Mas antes da mão de obra artística, tem a mão de obra da organização. Pendura quadro, ajusta a iluminação, mede até parede, centímetros que fazem diferença na composição, até que a obra vai ganhando ainda mais identidade, com o nome do artista e sobrenome próprio. E assim o público no espaço cultural do STJ sempre ganha um novo colírio da arte. As exposições se renovam e nunca, mas nunca mesmo, uma é igual à outra. As exposições aqui do STJ nem sempre estão só ali na salinha do Espaço Cultural, não. Essa, por exemplo, começou pelo saguão, pela entrada aqui do Espaço Cultural. E essas são obras do artista, assim, pelo chão já começa a mostrar a arte. E o visitante vai seguindo aqui esse rastro deixado. Chega ao Espaço Cultural do STJ, que hoje tem a Brasília, concreta e abstrata. Por quê? Aqui a gente tem uma parte interessante nos quadros da cidade, uma parte colorida, alegre, o que não deixa de permitir que o artista tenha uma visão crítica também. Olha só essa foto. Quem é de fora imaginaria que faz parte de Brasília? Pois é o chamado puxadinho, e faz sim parte da realidade. Existe aqui na capital. Pela mente de Marcelino a gente vai passeando. Tem umas cadeiras ali que muita gente não entendeu, né? Eu acho que não. E é também para criticar o patrimônio, o descaso com o patrimônio cultural da cidade. Pois é, gente, dá para sentar? Dá para sentar. Pode sentar, sim. Ó, dá para sentar, mas ela... Na verdade, onde você pegou essas cadeiras, Essas Marcelino? cadeiras são minhas, são da minha casa. Elas eram as cadeiras que eu considerava belíssimas antigamente, da década de 80 e tal, quando eram novas e tal, vistosas. E eu fui à Sala Martins Pena semana passada
e vi o descaso com o nosso patrimônio, ou seja, as cadeiras todas rasgadas. Nesse estado aqui, era a mais nova, isso na primeira fila da Sala Martins Pena. E eu falei, meu Deus, isso não pode o teatro estar aberto dessa forma. E como eu estava falando de Brasília na exposição, eu falei, eu preciso criar uma obra que fale do patrimônio cultural. Nessa excursão, vamos percebendo uma cidade, uma arte. Agora, Marcelino, você trabalha também com muito material reciclado, né? E você aproveitou alguns... são tecidos, né? Isso aqui, no caso, é o quê? É uma faixa de propaganda do Sindicato dos Professores da UNB, que tinha toneladas espalhadas pela UNB, e como é proibido fixar a faixa no meio da rua, eu peguei as faixas para brincar. E eu gosto muito de trabalhar a superposição de cores, dessa coisa que sai da abstração. Mas, às vezes, a gravura segue de forma fiel o espelho da realidade. Quer dizer, nem tanto, porque se ela é traçada por uma arte milenar japonesa, passa a ser tão singular quanto a estampa. Tá muito lindo, tá muito natural, tá muito bonito, não tá? Parece que tá olhando para uma flor de verdade. De verdade. Eu fiquei encantada com aquela flor, mas realmente tá muito... Mas ela pinta muito bem. Dá até para sentir um perfume doce. Quando a sombra das flores ganha alma, cada pétala cria raiz na aquarela. A artista fala japonês, mas foi em português que ela entendeu o sussurro da inspiração. Bom, quando eu vim aqui ao Brasil, eu vi várias flores e realmente fiquei muito deslumbrado com a variedade de flores aqui no Brasil, mas eu senti certa força vital especial no caso das orquídeas. Eu vi, por exemplo, certa feita, orquídeas num tronco de uma árvore e em pleno mutualismo, essas flores floresciam com toda a vitalidade e eu fiquei bastante emocionada com isso. Encantam, hipnotizam, brilham de tanta delicadeza. Maravilhoso, maravilhoso, muito bonito. Na cultura oriental, de fundos neutros que realçam o que impressiona, fascina. O diálogo é elegante com a essência das orquídeas. E o ministro também percebe. Certos pontos que mostram para todos, destaca para nossos olhos a beleza de cada um desses pontinhos. E isso realmente é motivo que faz bem ao nosso espírito, né? E, sobretudo, sacia um pouco a natureza, todos nós, que sempre também tem a sua dimensão estética. O retrato da natureza tem voz. Algumas dessas plantas até falam, sabia? Meus amigos, nesta noite, tentem calmamente escutar o murmúrio das flores. A arte está aqui para todos, na leveza de toda e qualquer cultura. Oportunizando que todos tenham acesso às diferentes formas de arte, né? E dessa vez uma representante oriental, né? A embaixatriz do Japão, que parece que tem muito talento para pintura. O mezanino do STJ está sempre iluminado pela arte. Aqui, 34 grandes fotografias, 34 olhares. Chances de enxergar Brasília de forma inusitada. Um olhar diferente, a fotografia ela tem essa arte de você contemplar o ordinário como extraordinário, muito bonito. João já fez 57 exposições em 11 países. Mas essa, além de ter sido inédita, teve um gosto especial, com uma pitada de inovação e boas doses de sentimento. Ideias geniais, ideias iluminadas, né? Olhares iluminados, tanto de quem faz a fotografia quanto de quem vê a fotografia. As lentes de tão precisas pareciam olhar a flor como se ela pudesse ser até tocada. Nesse trabalho, João se uniu a Daniela Cadena, servidora do STJ, e nasceu um mundo de ideias em imagens. No meu caso, ela acalmou minha mente, que é uma coisa muito difícil. Então, para mim, foi assim, eu entro num estado meditativo. Então, para mim, foi muito, muito bom ter esse contato com a fotografia, porque aquela hora eu paro e realmente faço aquilo que eu estou ali para fazer, só olhar. E quando o clique embaça, não é um erro do artista. As distorções são criadas a favor do encanto. Cada exposição é recebida com orgulho pelo tribunal. E assim o retorno do artista sobre esse espaço exclusivo da criatividade não podia ser outro.
iluminação é ótima, o espaço é fantástico, amplo. Aqui você tem que suar para mostrar, porque o espaço é grande demais e diz, meu Deus, o que eu vou fazer para colocar tanta obra? Mas ele e todos os outros sempre conseguiram preencher cada cantinho com tudo aquilo que a arte pode dar de presente. Sensações. O Espaço Cultural do STJ funciona no segundo andar aqui do Tribunal, em Brasília. O STJ fica no setor de Administração Federal Sul, quadra 6, lote 1, trecho 3. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta, de 9 horas da manhã às 7 da noite. Para mais informações, você pode ligar no telefone 61, que é o prefixo de Brasília, 3319-8460. Ou então acessar o site stj.jus.br. E daqui a pouco a gente volta com uma entrevista aqui no nosso estúdio para falar um pouco mais sobre as exposições do STJ. Como um artista pode fazer para expor as obras de arte aqui? Você vai saber no próximo bloco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Um artista pode fazer a exposição aqui no STJ. É necessário participar de uma seleção porque é muita gente concorrendo a uma vaga. Quem explica isso para a gente é a Ana Karina Barros, da Coordenadoria de Memória e Cultura aqui do STJ, que organiza todas essas exposições. Seja bem-vinda, Ana. Primeiro, como que o artista pode participar dessa seleção? Quais são os critérios? Bom, ao segundo semestre de cada ano é divulgado um edital de seleção e dentro desse edital existem os critérios, né? Então o artista ele tem praticamente um período de 2 meses, né, para encaminhar a proposta dele, né, com foto, com documentação. E aqui no tribunal é feita uma comissão onde vai ser analisado as imagens, vai ser analisado o currículo daquele artista. Lembrando que ele não precisa ter feito nenhuma exposição antes, ele pode até começar pelo próprio tribunal, mas é necessário que ele encaminhe as imagens, né? O que ele vai expor aqui. Então, ele já tem que fazer um portfólio, né, das obras que vão ser apresentadas ao tribunal. Agora, o artista, então, novo, tem espaço aqui no STJ. Sim, é importante deixar isso claro, né? Tem. E o próprio servidor, a gente já teve exposições que vários servidores manifestaram interesse, mandaram o currículo e foram selecionados. E qual que é a média de exposições que o STJ faz em um ano e desde quando, né, a gente tem esse espaço? O Espaço Cultural, ele começou em 2001 e dentro de um ano são realizadas 10 exposições, né? A gente não tem exposição em julho e não tem exposição em dezembro, né, que são os períodos de recesso. E até também porque para aproveitar que o Espaço Cultural ele é próximo ali às turmas, às sessões. Então, tem uma quantidade de pessoas, né, que caminham por ali. Então, nesses períodos de julho e de dezembro, né, que seriam os recessos, né, então a gente não tem nenhum tipo de julgamento, então a gente também não realiza, né. Agora, quanto tempo uma exposição fica, né? Porque a gente tem uma média de 10 exposições aí no ano, e é uma média para que aquela exposição fique por um determinado período, que a pessoa tenha tempo de conferir, né? Qual que é a média de tempo?
Geralmente, uma exposição ela fica mais ou menos num período de 20 dias, né, dentro de um mês. Até porque existe a parte, né, os artistas têm que encaminhar as obras, né? Então, a gente tem que também criar aquelas plaquinhas de identificação da obra, a tabela de preço, enfim. Existe todo um processo, tem que arrumar a sala, tem que pintar lá o espaço, né? Porque a cada exposição, então, é feita toda uma manutenção naquele ambiente, né? Então, a exposição em si, ela fica em torno de 20 dias e a gente tem 10 dias aí para montar e para desmontar a exposição. Isso a partir de montagem e desmontagem, mas antes de montar a exposição, vocês ainda têm muito trabalho, né? A partir do momento que aquele artista foi escolhido, qual que é o trabalho? É sempre encaminhado para ele, né, um passo a passo, porque ele tem que encaminhar mais ou menos 2 meses antes da exposição as imagens, né, que vão estar expostas nos convites, nos cartazes. Eles têm que encaminhar um texto, um release também, né, que seria exatamente mais ou menos um resumo de como seria aquela exposição. Então, é encaminhado para ele um passo a passo, onde tem todos os prazos de envio. Então, a abertura da exposição, né, ela dura uns 20 dias, mas 2 meses antes já começa o trabalho de cada exposição. E o artista não tem custo, né, com o material de divulgação, com a divulgação? Nenhum. O artista, o custo que ele tem é do coquetel, porque a gente acha que é importante que exista um momento de abertura daquilo. E ele é realizado exatamente pelo coquetel. Então, o custo dele é do coquetel. E o artista ele também pode vender as obras, só que não há relação com o tribunal, né? Exato. No edital isso é muito claro, né? O artista ele pode comercializar as obras, mas o tribunal não interfere, não é intermediário, não é mediador desse tipo de compra e venda, né? Inclusive, na lista de valores das obras, tem que ter um telefone de contato de quem é responsável por isso. Então, a gente não interfere, né? A gente não intermedia esse tipo de comercialização. E há um trabalho também, pensar ali da variedade, né, de exposição, porque uma não pode ter, de repente, a mesma linha seguida uma da outra. Como é que isso é pensado nessa variedade, assim, de obras? Na verdade, isso daí já é um conceito que o próprio artista, né, já define, né? Então, ele, no momento de mandar a proposta, ele já tem um tema daquela exposição e as obras vão ser de acordo com aquele tema, né? Então, de certa maneira, é o artista que vai definir. E algumas exposições são até comemorativas, né? Como Sim. teve no aniversário de Brasília, né? Tem esse espaço também. Teve a do Dia do Artista, né? Teve, que foi agora. Isso. Na verdade, o do Dia do Artista a gente aproveitou até para entregar o catálogo das exposições, né, do ano de 2012, né? E foi bem legal porque acabou que foi a abertura de uma e a entrega desse catálogo, né, para os artistas que fizeram exposições do ano passado. Um catálogo que para o artista significa muito também, né? Sim, sim, com certeza, porque tem ali, né, um registro, né, da passagem dele naquela exposição, né? E com a divulgação da obra e da imagem dele também. Agora, muita gente acha que tem que marcar, pedir, solicitar para poder visitar. Não tem essa questão, né? É um espaço para o público mesmo. Exato, o espaço aqui é aberto ao público. Obviamente, como o espaço cultural ele é no prédio dos plenários, existem só algumas regras em relação ao traje, né, que aquela pessoa está vindo à exposição, mas é praticamente você visitar o tribunal, você tem que saber como se vestir, né, de maneira adequada, você não pode vir de chinelo, né, de mini saia, de bermuda. Mas é aberto ao público, isso. E fica, né, de segunda a sexta até às 19 horas aberto ao público. Até às 19 horas aberto ao público. É só chegar na portaria e falar que vai para o espaço cultural. Exatamente, isso aí. Agora, tem muita concorrência? São muitos artistas disputando uma vaga, em média? Sim, assim? Ano passado nós recebemos praticamente umas 70 propostas, né, e foram selecionadas 10. Ana Karina, muito obrigada pela entrevista. E no próximo bloco você vai ver mais uma exposição que teve a participação de 2 artistas aqui no STJ. E qual será o destino das peças depois que tudo é desmontado para dar espaço a outro artista? Você vai saber já já.
Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Muita gente nem imagina que um tribunal possa ter espaço exclusivo para a cultura. E existe ainda algo além das exposições, uma forma de eternizar a arte. Algumas peças nunca mais saem do Superior Tribunal de Justiça, são doadas pelo artista. E não são poucos que fazem questão de oferecer uma obra de arte, que é para o tribunal, mas também para o cidadão, que faz parte desse espaço da cidadania. Isso aconteceu com a exposição que está aqui agora, no tribunal, que, aliás, foi uma homenagem ao Dia do Artista Plástico, comemorado no dia 8 de maio. Até as sombras revelam, como se a própria parede fosse uma tela dedicada à pintura do corpo. Escultural é a própria curva, que esconde o mistério do espetáculo de uma silhueta graciosa. Ser feminina aqui é modelar traçados quadrados ou mais redondinhos. Aqui nessa exposição tem espaço para o ser humano quase do tamanho de uma pessoa mesmo. Na verdade, ocultou o corpo da mulher e da mulher gordinha. E olha só, não tem só a grandona não, tem as gordinhas pequenininhas, bem ajeitadas na verdade, né? O Diego é o dono dessa arte aqui. Diego, algumas dessas gordinhas aqui têm nomes bem bonitinhos, né? Justamente. Por exemplo, como charmosa, exuberante, delicada, dois, né? Que se transforma nas dois. Essa aqui é a charmosa, né? Essa gordinha aqui é a charmosa. Isso. Essa é a charmosa. Por que charmosa? Por que chamar essa escultura aqui de charmosa? Justamente. A escultura, ela vem a mostrar que o corpo feminino, ele é dotado de belezas, né? E ela está numa situação que ela está charmosa, ela está se soltando, ela está leve. E mesmo sendo gordinha, é especial, né? E mesmo sendo gordinha, é especial. Até as longas madeixas das criações têm sentimento. Olha o formato do cabelo. O que lembra a você o formato desse cabelo? Porque para o Diego lembra muita coisa. O que, Diego? Justamente, lembra as montanhas de Minas Gerais, certo? O nome dessa série chama Belos Horizontes, que eu batizei pela minha cidade natal, que é Belo Horizonte. E esse tema são mulheres, assim, uma coisa mais moderna que eu quis tentar fazer, sabe? No corpo feminino, assim, ele mais quadrado e não anatômico. Eu não vou seguir, hora alguma, a anatomia certa, mas eu também não vou distorcer uma forma o corpo. Na mesma exposição, peças nascidas da criação de outra artista. O ser humano aqui é mais quente, sensual e, por que não, erótico. Não é agressivo, ali tudo tem uma conotação de uma história. Os amantes é onde nasce o renascimento da família. Então ali tudo eu quero que seja bem suave, que as pessoas... eu acho que a crítica está vindo bacana. Ao lado de tantas curvas delicadas, animais ferozes. Mas nem sempre é o ataque. A pose mais preguiçosa é emprestada à braveza. Panteras vibrantes, enigma na escuridão, de um tamanho que até assusta. Alguns animais aqui têm um tamanho real mesmo, né? Eles parecem o tamanho mesmo natural, né? Exatamente. Eu quis retratar a natureza bem, com movimentos, bem in natura mesmo. Tentei passar isso para as esculturas, para os felinos. Do perigo, o equilíbrio no poder da maternidade. Os desprotegidos filhotinhos, erguidos ao mundo com toda a garra. Algumas panteras estão pelos corredores, só observando.
talvez essa fique de plantão aqui, porque a dona da criação já decidiu. Estou doando uma escultura minha, o Diego Rodrigues está doando outra para o acervo do STJ. Depois de 12 anos de exposições, os corredores do tribunal, os gabinetes, chegam à semelhança de uma galeria. Muitos artistas doaram as obras. Pelos corredores, as flores mais embaçadas corrigem nossa visão. Até no restaurante dá para bater um papo, lanchar e admirar. Trabalhar ao lado de tantas justiças realçadas por tintas e luzes alivia até a correria, o cansaço. Não acredita? Então pare por 10 segundos e veja essa imagem sem falar nada. É por isso que em algumas telas dá para sentir, fazer parte da poesia inédita. Foque os olhos num pontinho de luz e veja a surpresa. Resguardamos peças divinas, coroas de fé. A arte sacra, imponente, o sagrado respeito. Vamos chegar mais pertinho, observar quantos detalhes, quantas linhas compõem essa arte, quantos pontinhos minúsculos se unem a favor do que é belo. Elas já fazem tanto parte do ambiente que são como o pilar dessas salas, que ficam sem chão na falta da aquarela. Como assim, né? Um espaço para tantos versos, sensibilidade e não para o puro e simples raciocínio do certo e do errado. Mas tribunal é lugar de justiça e também lugar para quem sente, se emociona, se entrega à arte. A arte também é cidadania, né? E a arte educa, ela ajuda as pessoas a desenvolverem um conhecimento singular, né? Não é um conhecimento objetivo, mas o contato com a arte, sem dúvida, que engrandece as pessoas, né? É por isso que tem obra de arte de olho na gente, de verdade. Algumas parecem que estão aqui vivas, respirando, examinando se a gente também sabe fitar de volta com o mesmo prazer que ela dá de presente o tempo todo. É flor que nunca morre. O STJ 25 anos de hoje termina por aqui. No próximo programa, vamos falar sobre a desaposentadoria. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça confirmou a seguinte decisão: o aposentado pode renunciar ao benefício para solicitar uma nova aposentadoria que seja mais vantajosa. E para isso ele não precisa devolver o dinheiro que já recebeu da Previdência. É na semana que vem. Até lá!